Quero te pedir, Senhor, que hoje seja um culto especial no sentido de estarmos falando do assunto mais importante das Escrituras, Pai. Mais importante do que todas as bênçãos que o Senhor tem para nós aqui na terra, todas as vitórias que o Senhor tem aqui na terra, todas as liberdades, libertações e promessas, tudo que o Senhor tem aqui para a terra, nada se compara, Pai, com a grande eleição, o grande chamado, a grande vocação que é a nossa entrada na glória, Pai. Que em nome de Jesus o assunto de hoje, que será a tua volta, Jesus, a tua breve volta, seja o assunto que mais incendeia o nosso coração, Pai. Porque independente do que façamos ou tenhamos nessa terra, Pai, ainda que nós ganhemos o mundo todo, não se compara a perder a alma, Senhor. Então nos ajude, Papai, a colocar em primeiro lugar o Seu reino, em primeiro lugar essa expectativa, Pai, da Sua volta, em nome de Jesus. Me ajuda, Pai, me ajuda. Amém e amém. Atos capítulo 1, verso 6. Abre aí. Abre aí. Bom, irmão Valdir, você está firme aí? Só para quem estiver curioso, a Eli e eu, a Eli não veio porque a gente brigou feio, não, mentira. A Eli está muito gripada. E aí, quando ela fica muito gripada, ela está lá largadinha, ranho escorrendo, e não vou dar mais detalhes para ela não me bater. E aí ela não veio, eu achei melhor deixar ela em casa, porque se ela vem, ela piora. Ela amanhã acorda pior. E aí, imagina, ela passa ainda para vocês. Falei, então fique aí, descansa, pede uma pizza, quando eu voltar vai ter pizza, ô glória. Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Jesus, quando ele ressuscita, muitos dos judeus, inclusive os discípulos, eles não entendiam que Jesus ele veio não com o intuito de restaurar Israel como sendo uma nação. A intenção dele era restaurar o povo como filho de Deus, não necessariamente uma nação restaurada. Por que uma nação restaurada? Porque Israel, ele já estava no domínio dos romanos. Israel tinha deixado de ser povo já fazia mais de 700 anos. Israel já tinha sido dominado pela Babilônia, depois a Babilônia foi dominada pela Pérsia, depois a Pérsia foi dominada pela Macedônia, depois Macedônia o Império Romano, e naquele momento Israel estava debaixo do domínio romano. Então já faziam 4 impérios que Israel queria voltar a ter a independência deles. Isso foi um cuspe, deixa eu tomar uma água, meu Deus, vou ficar seca. Então já fazia 4 impérios que Israel não tinha independência, e eles entendiam que o Messias viria para restaurar essa independência. Só que não era essa independência que Jesus queria restaurar, era a independência do domínio do pecado, era a independência do domínio dos desejos da carne. Jesus queria livrar o povo não das mãos de Roma, mas das mãos do diabo. Essa era a intenção inicial de Jesus, principal. Só que quando ele ressuscita, os próprios discípulos vêm e perguntam para ele: ok, o Senhor morreu, ressuscitou, derramou o Espírito, ainda não, né? Faltavam alguns dias para o Espírito ser derramado, mas então agora você vai restaurar Israel? E aí ele fala: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberão a virtude do Espírito Santo. Aí ele está falando do dia do Pentecostes, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria e os confins da terra. Interessante que Jesus ele fala que Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia e Samaria, que eram as cidades ao redor, as regiões, melhor dizendo, porque Samaria e Judéia eram regiões, e aos confins da terra. Jesus sempre começa a transformar de dentro para fora, é sempre no nosso interior para que a gente impacte o exterior. Não adianta a gente querer dar um pulo maior do que a perna. Às vezes as pessoas querem dons, querem profetizar, querem ver maravilhas, querem expulsar capeta. Jesus quer que você faça isso, mas primeiro tem que começar uma transformação interna. A gente tem que ir ali devagarzinho, senão acontece igual eu vi uma vez. O pastor recebeu uma ligação que a irmã estava encapetada lá na cama, ninguém conseguia tirar o capeta. Aí os jovenzinhos: pode ir, pastor. A gente: vai, pode ir. Aí foi lá os 5 meninos. Aí chegou na hora, o capeta falou assim: vocês vieram me expulsar?
Quem tiver sem fé, eu vou entrar dentro. Ai, pastor, vem você mesmo. Infelizmente essa história é real. E quando dizia isso, enquanto Jesus dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando esses homens com os olhos fitos ou fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, o que dá de entender que são anjos, né? Os quais lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Então, gente, a promessa da volta de Jesus, ela é real. Ela não é um mito inventado pela igreja, ela não é uma historinha dita há 2000 anos, ela é uma história real, ela é um fato, é uma promessa. Jesus Cristo em breve virá buscar a sua igreja. E eu digo isso porque muita gente ignora. Está errado eu deixar as coisas dessa terra, no sentido de não me importar com essa terra, para eu só me importar com a volta de Jesus. Isso está errado. Você tem que viver o reino de Deus a partir de agora. Você tem que viver o reino de Deus aqui. Não tem que ser igual aqueles irmãos que ficam assim: eu vou ficar em casa esperando Jesus voltar e não vou fazer nada. Está errado. Do mesmo jeito que também está muito errado você ser aquele irmão que só quer as coisas de agora. Você só vem na igreja porque você quer bênção, você quer vitória, você quer romper, você quer vencer, você quer, sei lá, qual é a outra palavra da moda aí? Romper era a que eu mais ouvia. Quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero pisar na cabeça do diabo. Amém! Eu também quero pisar na cabeça do diabo. Mas a gente não pode esquecer que por mais maravilhosas e fantásticas que sejam as coisas que Deus tem para nós nessa terra, e Ele tem, a gente não pode tirar o foco maior de todos, que é ser recebido na glória. Eu vejo muita gente que no meio do caminho, por um excesso de desejo pelas coisas dessa terra, abre mão do celestial. Pastor Glenn é um pastor que eu amo, que ele é lá da Batista de Londrina, e ele conta de uma missionária que foi pregar na África. E a menina era tipo assim, a top da igreja, sabe? Aquela que todo mundo falava de menina de Deus, era ela. Cantava, pregava, orava, fazia tudo. A menina era o fenômeno. E aí ela foi para a África, ficou 12 anos e voltou para contar de como que estava lá. E aí ela chegou no culto e começou a falar: porque irmãos, eu cheguei lá e abri escolas, todo mundo, glória a Deus, e abrimos poços, glória a Deus, irmãos, e aí eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu conquistei isso. Não tem problema, obrigado, ainda bem que você viu. Gostei da proatividade. A irmã, verdade, a irmã. E aí o que acontece? Essa irmã, aí ele pegou no braço dela e falou: fala que Jesus é o seu Senhor. Aí ela ficou ofendida: que isso, pastor? Você não está vendo as coisas que eu estou fazendo lá na África? Você não viu que eles queriam até que eu fosse a prefeita da cidade? E acabou as mortes. Aí ele ficou bravo: fala, confessa agora que Jesus é o seu Senhor. Aí ela caiu no chão encapetada: eu não. O excesso de vitórias e poder e conquistas dominou o coração dela, e ela parou de pensar no reino e começou a pensar em si própria. Nós temos que nos agarrar nas promessas para essa terra? Sim, claro, Deus quer que tenhamos uma família abençoada, uma casa abençoada. João 10:10, a vida que Deus tem para nós é uma vida abundante, amém. Mas isso não se compara com o momento mais precioso de todos, que é o momento em que Ele nos chamará pelo nome para estar para sempre com Ele. E infelizmente eu vejo que muitas igrejas têm negligenciado a pregação sobre a volta de Jesus, porque a volta de Jesus, ela é mais certeza do que a sua própria morte. Eu vejo gente falando assim: a única coisa certa nessa vida é a morte. Mentira! A única coisa certa nessa vida é de que Jesus Cristo volta. Porque se Jesus Cristo voltar e nós estivermos vivos, nós não morreremos, mas nós seremos arrebatados. Então é mais certo que Jesus volta do que a gente morre. Mas a gente se preocupa mais às vezes com a saúde do que com o próprio chamado. É mais fácil eu me preocupar em fazer um plano médico, em comprar remédio, do que às vezes eu estar preparado para a volta de Jesus, sendo que o remédio, ele não resolve o problema da morte, ele só adia. O médico não resolve o problema, ele só faz você morrer um pouco depois.
Agora, Jesus Cristo, a volta de Jesus, de fato, resolve para sempre o nosso problema. Por quê? Porque estaremos para sempre na glória com Ele, meu Deus do céu. E aí, o que eu acho o máximo é que muita gente acha que Jesus está demorando. A primeira coisa que eu vejo quando eu falo da volta de Jesus é gente falando, ai que demora. Amados, abre comigo aí, 2 Pedro 3. Quero mostrar uma coisa para vocês sobre a volta de Jesus. 2 Pedro 3. Só uma pergunta para me ajudar a ilustrar. Quem aqui aceitou Jesus faz menos de um ano? Eu não gosto muito dessa palavra, mas há menos de um ano? Menos de 2 anos. Gente, o resto é tudo velho assim de igreja? Meu Deus. Olha isso, 2 Pedro 3 diz assim, a partir do verso 3: Irmãos, saibam isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores é quem zomba, pessoa que zomba, andando segundo as suas próprias vontades e desejos, dizendo, ué, onde está a promessa da vinda de Jesus? Desde que os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, são pessoas que dizem assim, ué, mas cadê Jesus? Minha avó já pregava sobre Jesus está voltando. Eu já vi muita gente falar isso. Nossa, essa história de Jesus está voltando, isso aí é desde a época que minha avó estava na Assembleia cantando foi na cruz, onde um dia eu vi. Só que interessante que a gente ignora, olha só o que ele fala aqui, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, já existem os céus e a terra, que foram tirados da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas, ou seja, a terra, ele está falando da terra aqui, pereceu o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. Mas agora, o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ou seja, a mesma palavra que foi verdadeira, que disse do dilúvio e o dilúvio aconteceu, essa mesma palavra que são as escrituras, estão dizendo que a terra será destruída. Veja bem, se reserva como um tesouro, e essa terra se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. O que Pedro está falando é que essa terra de agora que nós conhecemos, ela também está reservada para uma destruição. Essa destruição será por meio do fogo, diferente da terra de antigamente, que foi destruída pelo dilúvio, a de agora será destruída pelo fogo. Interessante que se você for fazer uma comparação, o texto de Zacarias capítulo 14, eu não coloquei para não perder tempo na palavra, que a gente não perde tempo falando de Jesus, né? Para não gastar mais tempo do que eu tenho. Zacarias capítulo 14, ele mostra o momento em que Israel é atacado pelo mundo todo, e no momento que Jesus pisa na terra, no momento em que ele pisa. Não confundam que o arrebatamento não se dá no momento em que Jesus pisa na terra, o arrebatamento é nas nuvens. A volta de Jesus, quando ele pisa na terra, é outro momento, é no final dos 7 anos. Eu não vou conseguir falar disso hoje, infelizmente, mas é só para vocês não confundirem. Quando a Bíblia diz de Jesus pisar na terra, não é o arrebatamento é antes, é nas nuvens, beleza? E ele mostra que quando Jesus pisar, pá, o pé dele vem aqui na terra, a Bíblia diz que ele trará um castigo sobre todas as nações que vieram contra Israel. Porque a tendência, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, é que Israel se torne uma nação perseguida pelo mundo todo mundo atacará Israel. Isso acontecerá depois do arrebatamento. Gente, só um pause, se alguém não entender, por favor, levanta a mão, tá? Eu faço questão que vocês entendam. Não entendeu, levanta que eu falo de novo, a sua dúvida pode ser de outro. Mas aí o que esse Zacarias 14 diz? Que quando Jesus ele pisar, todos os soldados que se levantarem contra Israel serão acometidos de uma praga, e a praga é que eles serão em um estrondo a carne deles vai derreter. É interessante que quando Pedro fala, olha só, ele fala que guarda pelo fogo, deixa eu ver, lá embaixo no verso 13, fala assim, onde na vinda de Deus, os céus em fogo se desfarão. É o verso 13? 12, olha lá. Para que, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. O que faz um elemento arder e se fundir, se não uma bomba atômica?
uma bomba de origem atômica, ou algo que mexe com fissão nuclear. Então, o que a Bíblia está falando aí, e eu creio profundamente nisso, que essa destruição que virá por fogo, será de algum momento, algum jeito, não sei, algum modo, uma bomba atômica explodida no dia do Armagedon. O Armagedon será uma guerra contra Israel, e parece que essa mesma bomba atômica é a que vai derreter a carne das pessoas em Zacarias 14, porque a bomba atômica faz isso, ela derrete. A Bíblia fala que a língua vai derreter, o olho vai derreter, é meio pesado isso, mas já é um aviso de algo que vai acontecer. Mas volta lá para o verso 8, ele fala assim: amados, não ignorem isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como demorada, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. E o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão. Sabe o que é interessante? Que Jesus ele só não voltou ainda, não é por falta de amor à igreja, porque o que Jesus mais quer é estar com o seu povo, mas Ele não voltou porque ainda existem alguns que estão se convertendo nesse momento. Jesus ele só não voltou porque Ele ainda está falando assim: espera, ainda tem alguns dos meus me aceitando, tem alguns dos meus me recebendo. Então é por isso que Jesus ainda não voltou, porque ainda tem alguns que foram escolhidos por Ele para ouvirem a palavra, e que Ele sabe que crerão, e é por causa deles que Ele ainda não voltou. Mas gente, essa paciência está perto de chegar no fim. Eu lembro de um menino que uma vez falou assim para um pastor: pastor, parece que Deus está ignorando o pecado da humanidade, está cada vez pior. E o pastor falou: Ele não está ignorando, Ele está acumulando numa taça para derramar de uma vez no dia do juízo. E isso é terrível. Esse dia do juízo são as 7 taças, as 7 trombetas e os 7 selos, que não vai dar tempo de falar hoje. Mas Jesus não está demorando. Qual é a prova então que nós temos que Ele está perto? Eu quero fazer uma brincadeira, só para você ficar animado, igual eu, que eu fico meio ansioso, não é a palavra, mas ansioso, expectativa. Como é que... Não, quem tem expectativa, como é que fala a palavra? Tipo, quem tem ansiedade é ansioso, quem tem expectativa, expectatoso. Não existe, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu quero que vocês fiquem com muita expectativa. O verso 8 de 2 Pedro 3, bota ali para mim, por favor, Andrezão, o 8, 2 Pedro 3, 8. Olha o que ele fala: amados, não ignorem uma coisa, um dia para o Senhor é 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Olha que interessante. Olha que interessante. Vocês sabem que a terra foi criada em 6 dias, e Jesus descansou no 7º dia, né? Interessante que Jesus nasce no ano 4004 após Adão. Isso é fácil de calcular, a Bíblia dá essa data. Então você tem Adão, Enos, Cainã, vai indo, Noé, Sam, Cam, Jafé, Cush, Nimrod, vai embora, aquela turma toda. Chega em Jesus 4004 anos depois. Se a gente for considerar que cada 1000 anos da terra é um dia, então Jesus nasceu no dia número 4, certo? No 4º dia. Aí passa o dia 5, passa o dia 6. Nós estamos no finalzinho do dia 6 da criação. E nós sabemos que nós aguardamos após o arrebatamento um período chamado de milênio. Milênios são os 1000 anos em que nós habitaremos nesta terra com Jesus. Veja bem, muitos irmãos sérios não creem no milênio, mas eu não vejo motivo para não crer no milênio. Por quê? Porque o Apocalipse vai dizer no capítulo 21, João diz assim: eis que vi os céus e a terra, que descer no novo céu e a nova terra, que era chamada Nova Jerusalém. E quando ele fala que o novo céu e a nova terra descem, ele fala de uma realidade que vem da glória e se estabelece aqui, onde a gente chama de terra. Então não tem essa de que Jesus vai voltar para nos levar para morar no céu, igual o irmão Lázaro cantou e fez muito sucesso: ainda bem que eu vou morar no céu. Isso não existe. Não sou eu que vou para lá, é a Nova Jerusalém que desce aqui. Está entendendo? O pastor Eros, que é um pastor que eu amo demais, fiquei pastoreado por ele 28 anos,
ele sempre dizia que ele não via a hora de subir no Boeing celestial e ser levado para a glória. Essa imagem é fofa, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz da Nova Jerusalém descendo. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando a Nova Jerusalém descer, ela vai trazer a realidade celestial aqui. Então nós viveremos coisas que a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Então o milênio é como se fosse Deus estando conosco aqui na terra, para que nós possamos curtir com Ele as coisas aqui da terra. Está entendendo? Essa imagem para você parece às vezes muito infantil, mas gente, Deus tinha prazer em descer para passar a tarde com Adão e Eva. Eu imagino que divertido que tinha que ser a conversa. Deus perguntando para Adão: Adão, o que você fez hoje? Deus já sabia, mas só para ouvir Adão falando, sabe? Ai Deus, hoje eu comi uma fruta chamada pitaia. Ai, você já comeu pitaia? É uma delícia, gente. Enfim, compra um dia caro, compra e divide por 2 para guardar metade, para não comer de uma vez, entendeu? Hoje eu comi pitaia. Senhor, hoje eu vi os animais que você criou. Eu não entendi muito bem a barata, mas glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Essa realidade de Deus habitar conosco, eu creio que será o milênio, onde nós poderemos desfrutar essa terra da forma que deveria ter sido antes do pecado. Então eu imagino, isso aí agora é uma conjectura minha, mas eu posso usar, por exemplo, Isaías capítulo 11 para falar isso, onde Isaías capítulo 11 diz que a criança nova, ela vai poder brincar com animais que hoje são considerados perigosos. Por exemplo, diz no texto que a criança, ela brincará com o leão, com o urso, com o lobo, com a cobra, e não lhes fará mal algum. Então você vê que não foi intenção de Deus a morte, claro que não. Deus não criou os animais para um matarem o outro, isso veio com o pecado. E eu não estou falando isso porque eu quero ser vegano, de jeito nenhum, nunca. Deus me livre, até sinal da cruz aqui, virar vegano. Nada contra quem é, mas não venha querer dizer que Jesus era, porque Jesus comia peixe. Imagina, se Deus é vegano, vegetariano, e Ele instituir a Páscoa para comer cordeiro. Eu não peco, mas vocês tudo peca, sai fora, né? Ridícula essa ideia. Mas Ele quer que a gente viva a terra do jeito que era. Então nós poderemos, isso é só para vocês ficarem enchendo a cabeça de sonhos. Imagina que legal, por exemplo, eu vir: Alisson, o que nós vamos fazer hoje? Vamos ver neve? Vamos. Aí, sei lá se a gente vai voar, vai ser trasladado, não sei. Mas Jesus em corpo glorioso, você vai ver isso no livro de Atos, Ele atravessa a porta. A porta estava fechada, trancada, os discípulos lá dentro, morrendo de medo dos romanos, e aí de repente Jesus atravessa a porta. Então Jesus, ele tem um corpo que transcende a matéria, e esse mesmo corpo glorioso é o que nós teremos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, esse tabernáculo será revestido de um tabernáculo celestial. Então esse corpo glorioso, nós receberemos, gente, um corpo que não tem banho localizado, aí já é glória a Deus por tudo, né? Para a gente curtir esses 1000 anos aqui na terra. Então veja bem, não é coincidência que um dia é como 1000 anos, e estamos no final do 7º dia, para entrar o 7º dia, onde no 7º dia Deus descansou, e justamente é 1000 anos do milênio, que é o tempo que nós descansaremos com Ele. Então isso me faz ter uma certa expectativa de que nós estamos realmente nas portas ali, de viver os 1000 anos com Deus, e ouvir o nosso tão sonhado chamado celestial. Mas Jesus dá uma dica. Veja bem, quando Ele diz que nós não saberemos a data, não acreditem quando vocês virem no Facebook alguém dizendo: astrônomo diz que o fim da terra se dará. Gente, eu torci em todos e errei todos, eles erraram todos. Aquela senhorita chamada Ellen White, de quem eu não sou nem um pouco fã, que criou a ideia do adventismo, ela errou a volta de Jesus 3 vezes. Aí para a última ela falou: não, a gente acertou, mas ele voltou, mas está nas regiões celestiais. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não acreditem em data, mas abram os olhos para os tempos. O pastor Itamar, ele falou esses dias sobre nós, principalmente quem é mais da roça, ele olha para o céu e ele sabe se vai chover. Jesus usa essa parábola: vocês olham o céu e vocês sabem se vai chover, se vai ser sol, dependendo da noite estrelada, se no outro dia vai fazer calor. Eu tenho um tio que ele acerta, ele fala: amanhã vai dar um solzão, e o velho acerta. Depois que eu descobri que ele usava o aplicativo do celular, mas mentira. Só de olhar o céu. E Jesus, ele diz a mesma coisa: observem a figueira.
Observem a figueira, ele diz em Mateus 24. Eu estou citando os textos sem ler, porque realmente é um assunto que toma muito tempo e eu tenho mais 20 minutos só. Mas por que Jesus diz a figueira? Em Jeremias, no capítulo 24, Deus mostra para Jeremias uma figueira, dizendo: essa é Israel, e muitos dos ramos foram rejeitados, muitos dos figos serão aceitos. Quando Jesus ele cita olhar a figueira, ele está tomando posse da palavra de Jeremias 24. É fácil de decorar, Mateus 24, citando Jeremias 24. E ele fala que Israel é a figueira, e ele fala: olhem para Israel, quando Israel começar a dar frutos, aí vocês abram os olhos, porque eu estou à porta. Só que o interessante de Jesus dizer isso, é que quando Jesus diz, nem a nação de Israel existia mais. Então Jesus diz sobre observar uma nação que não existia. Então naquele momento seria impossível Jesus voltar, porque nem nação eles tinham, eles eram um domínio de Roma. Mas olha que incrível, como Jesus é legal. Isaías capítulo 66, verso 8. Coloca aí para mim, por favor, irmão André. Eu te sacaneei, meu querido, porque eu não te passei os textos antes. E olha que eu anotei. Oi? 66, 8. Isso é uma promessa muito forte da Bíblia. Isaías foi um profeta que escreveu o seu livro no ano 700 antes de Jesus. Então veja bem, 700 antes de Jesus, e de Jesus a nós são 2000 anos. Isaías está mais longe de Jesus do que os índios do descobrimento estão de nós. Isso é muito louco. 700 anos, tranquilo. Não é tranquilo, é muito tempo. E ele escreve uma coisa que Jesus vem e ele reitera, e isso vai se cumprir. Quer ver? Isaías 66, 8 diz assim: quem que ouviu uma coisa dessa? Quem viu coisa semelhante? Poderia se fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma vez só? Mas Sião está de parto e deu à luz aos seus filhos. Gente, em 1947, estou falando de 70 anos atrás. Faz as contas aí. 70. Nossa, como você é bom de matemática, rapaz. 71 anos atrás, Israel foi criado como nação em um só dia. A única nação da terra que foi criada em um só dia é justamente a nação da profecia da Bíblia. Ai que coincidência, a tua fuça de ovelha que isso é uma coincidência. É óbvio que é um cumprimento de profecia. E o interessante é que Israel foi o único povo da história que foi dominado e depois voltou a ser uma nação de novo. Isso nunca aconteceu. Nenhuma nação da terra foi dominada e depois voltou a ser nação. Nenhum povo foi dominado e manteve a linguagem até hoje. Até hoje eles falam o hebraico, que era a língua deles há 2.700 anos atrás. Isso é uma loucura. E é justo com o povo de Deus. E aí Jesus ele fala: olha para a figueira. Mateus 24, 32. Não precisa abrir. Quando os ramos estiverem se renovando e as folhas brotando, saibam que o verão está próximo. Assim também vós sabeis que próximo estou eu às portas. Glória a Deus. Só que Jesus ele dá mais uma dica. Ele dá uma dica sobre a sociedade no momento da volta. Eu acho isso incrível. Abre aí comigo para nós vermos como será a sociedade no momento da volta. Está em Lucas capítulo 17, no verso 24, sobre como estará a sociedade. Olha aí, Lucas 17, 24, Jesus falando: como o relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Ele estava falando sobre a morte de cruz dele, que as pessoas ainda não entendiam. E aconteceu como nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então veja bem, ele diz que será como nos dias de Noé. E aí ele dá as características do dia de Noé. Como que era o dia de Noé, para que a gente compare com a sociedade no momento da volta. Ele diz assim: a sociedade comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló,
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus ele fala duas coisas nesse texto. A primeira, sobre as pessoas estarem ignorando o momento da volta, e o momento da volta se dá de forma instantânea. Uma vez eu estava pregando para meu pai, há muitos anos atrás, ele não cria, e ele falou assim: ai Dani, a hora que eu começar a ver os raios no céu e Jesus aparecendo, aí eu peço perdão de tudo e me arrependo. Essa ideia não dá tempo, porque Jesus compara o arrebatamento com um relâmpago. O relâmpago não dá para você ver o estalo e você fala, virar um relâmpago, não dá. O relâmpago vem, você vê o raio, depois você percebe por causa do barulho do trovão, mas o relâmpago vem antes e não dá para ninguém adivinhar. Você consegue perceber que virá relâmpago porque está ameaçando chuva. Então as pessoas sabem da chuva, mas não sabem na hora que vai dar o relâmpago. Do mesmo jeito, você sabe que Jesus está para voltar, mas você não sabe no momento em que o relâmpago se dá. Jesus está querendo comparar, em primeiro lugar, nesse sentido. No segundo lugar, ele está querendo colocar as características da sociedade. O que a sociedade estará fazendo para que não perceba que eu estou para voltar? Comer e beber. Gente, mas todo mundo precisa comer e beber, alguns mais do que os outros. Sim, amém, glória a Deus pela sua vida, irmão, que pensou isso. Mas aqui é no sentido de desespero para comer e beber. Come o quanto puder, vive para comer, come até passar mal. Coca-Cola de 1 litro. É desespero, é hambúrguer até não aguentar mais. O cara está passando mal, come mais. Uma vez eu fui no rodízio, gente do céu, e eu vi isso. O cara tinha comido até passar mal. Ele não estava aguentando mal. E aí, você vai no rodízio para passar mal, você já não tem amor, porque você não está interessado no dono do lugar. Você quer que o dono do lugar tenha prejuízo. Hoje eu vou dar prejuízo para o dono. Ou seja, você não vai para matar a fome, você quer ferrar o cara, né? E aí eu vi uma pessoa que comeu, o cara já estava pronto, prestes a regurgitar a comida. Aí alguém ficou preocupado, falou, o que está acontecendo? Ele falou, estou quase gorfando aqui, estou quase vomitando. O cara falou, então vai no banheiro e enfia o dedo na goela. Aí você vomita. Aí ele falou, cara, se coubesse o meu dedo, eu comia mais um rolinho primavera. Você vê o desespero da pessoa de comer. E aí você vê bebe loucamente, quer beber, quer passar a noite bebendo, alegria, vai beber, enche a cara, fica bêbado. Pra você ter uma ideia, sabe qual é a modinha hoje em dia? Tem gente, vocês não vão acreditar, meninas nas baladas pegam OB, vocês sabem muito bem o que é OB, elas encharcam o OB na vodka e colocam no ânus, porque o tecido do intestino absorve aquele líquido, e aí o álcool vai direto para a corrente sanguínea. Então a menina fica bêbada na hora. Ai, tô chapada. Essa é a alegria. Sabe qual é a outra brincadeira? Colocar vodka no potinho de colírio e pingar no olho. Porque é a mesma coisa. Porque daí vai para a corrente sanguínea e a pessoa fica bêbada. Alegria, vamos beber, vamos encher. Uou! A pessoa ela quer ser a pessoa que ela é quando ela está bêbada. Ela não gosta da realidade dela. Então ela prefere ser quem ela é quando ela enche a cara. Come, bebe mesmo, apronta mesmo, vive para isso. Casavam e davam-se em casamento. Gente, se vocês forem pegar os mais velhos e perguntarem para ele, vou perguntar para os mais velhos aqui, Marcelo, por exemplo. Ô louco, gente, calma. Na sua fase, na sua época, se a sua avó se separasse do seu avô, ela era chamada do quê? Desquitada. Qual era a imagem dela perante a sociedade? Mulher que não valia nada. Hoje em dia existem empresas especializadas em festa de divórcio. Festa de divórcio. Estou livre dessa traste, ô glória. E aí vai lá e casa com outro. Esse é um problema sério na igreja. Você vê pastores no 3º casamento gravando músicas e fazendo show gospel. E ai que vontade de falar o nome, mas eu não estou aqui para fazer isso. 3º, 4º casamento, não deu certo, como vai com outro. A santidade do casamento, a seriedade do casamento está ignorada, totalmente ignorada. Aí você vai ver outra coisa do casamento, imoralidade sexual. O casamento, Deus criou um sexo seguro, e o nome dele é casamento, mas as pessoas ignoram isso. O negócio agora é igual eu ouvi, eu estava pregando para uma menina esses dias lá no espaço do Herbalife, e ela ficou interessada em falar de Jesus. Aí ela virou e falou assim, você não tem ninguém da sua igreja para me apresentar? Eu falei, até tem os meninos bonitos, mas você vai querer seguir a Jesus Cristo? Senão eu não vou te apresentar para ele, né? Aí ela falou, você está falando isso por causa de sexo antes do casamento? Eu falei, claro, não pode. Aí ela, nem um testezinho drive? Testezinho drive?
test drive. Ou seja, dane-se a santidade, o que interessa é fazer um test drive. Perdeu a noção imoralidade sexual total, casa com um pé com o outro. E o pior, o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Sexo entre pessoas do mesmo sexo. E ai de quem falar o contrário hoje em dia. A palavra de Deus, dane-se a palavra, o que interessa é evoluir como ser humano, o que interessa é toda forma de amor. Mentira! Interessa a palavra de Deus, aquela que permanece para sempre. Só que a moralidade está aí, faz o que querem. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu estava lá pregando em Angra dos Reis, e eu conheci um casal de pastores missionários na Espanha, e eles estavam me contando que foi aprovada uma lei. Já foi aprovado, você pode pesquisar na internet. Por exemplo, quantos anos tem a Sara? 5? 6? 6 anos. Se a Sara chegar na escola e falar assim: tia, eu não gosto de ser Sara, eu quero ser Saro, quero ser menino. A tia leva essa menina para o psicólogo. Se o psicólogo comprovar que ela realmente está no corpo errado, ela já passa a tomar hormônio para transição sexual, de gênero, no caso, já na escola, sem nem avisar os pais. O Estado já tem o poder de fazer isso. Você quer ver algo mais imoral do que isso? Pegar uma criança que criança que com 6 anos sabe o que é da vida, gente? Com 6 anos de idade eu queria ser um Velociraptor. Ia fazer o quê? Levar eu para tomar DNA de réptil? Pelo amor de Deus. Compravam e vendiam. O desespero da sociedade era o dinheiro. Eu quero comprar, quero vender, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Uma vez um cara resumiu bem o que é a vida financeira hoje em dia do homem. A vida do homem é comprar o que ele não precisa com um dinheiro que ele não tem, para impressionar quem não ama ele. A pessoa ela quer comprar o que ela não precisa. Você não precisa do seu sexto par de tênis com dinheiro que você não tem, por isso que você financia, passa no cartão, sem limites, depois vai na igreja orar: e Senhor, me ajuda a sair desse buraco. Você mesmo que entrou, que você quis, e para mostrar para as pessoas que nem te amam. Ó, meu tênis top, comprei antes de conhecer ele, até hoje, chulé que só Jesus na calça. Comprava, vendia, plantava, edificava. Esse plantar e edificar é um sinal claro do desespero das coisas dessa terra. As pessoas que elas querem ter galardão aqui, elas querem fazer aqui, elas querem possuir aqui, elas querem mostrar aqui. Amados, o maior testemunho que você pode deixar para os seus filhos não é uma boa faculdade, ainda que isso seja bom, não é uma casa boa, ainda que isso seja bom. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é você ser um pai e uma mãe de Deus, para que eles vejam em você como é que é uma pessoa de Deus. Eles não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz. Eu lembro que uma vez eu fiquei em crise, porque eu vi, não foi meu pai e minha mãe, foi uma pessoa da igreja, eu vi, falando para o filho: filho, não pode mentir e tal. Só que depois tocou o telefone, e aí o menino atendeu, e ela falou assim: filho, fala que a mãe não está. Peraí, ela ensina para o menino não mentir, mas ela incentiva o menino a dizer que não está quando ela estava. Então, o edificar que Jesus está querendo dizer é: edifiquem tesouros eternos em primeiro lugar. A sociedade então era uma comilança, bebeção, casamento, descasava, fazia sexo com quem quisesse, quanto quisesse, gastava dinheiro, compra, vende. O que interessa é ter, é possuir, é edificar, é mostrar agora. E aí Jesus fala: quando isso estava no auge, é nesse momento em que o Filho do Homem aparece no céu para resgatar a igreja. E eu não preciso nem falar que é exatamente o que está acontecendo hoje. É exatamente a nossa sociedade de hoje. Vocês sabiam que a Bíblia ela tem por volta de 740 a 750 profecias? Desde Gênesis até Apocalipse, por volta de 740 a 750. Um pastor uma vez chegou no número de 747. Eu comecei a confirmar uma por uma, mas na 200 eu desisti, eu não aguentava mais. Aí eu acreditei nele, que era um cara sério de Deus. Mas a gente chuta que
Chuta não, a gente estima que é entre 700 e 750, para não ter perigo de errar muito. Só que a gente sabe quantas já foram cumpridas. Já tem mais de 650 profecias cumpridas. Mais de 650 profecias já se cumpriram. Por exemplo, essa que eu falei de Isaías 66 é um cumprimento. Quer ver um exemplo? Zacarias 12. Zacarias 9:9, quando ele diz que Jesus entraria montado num jumentinho. E o que aconteceu? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Você vê, por exemplo, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, no momento da crucificação, ele cita, Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos antes, Davi escreveu um salmo onde falava da traição do amigo íntimo, e Jesus estava falando dele mesmo, era uma profecia sobre o próprio Jesus. Você quer uma outra mais louca? Gênesis capítulo 3, quando Deus fala que o descendente da mulher pisaria na cabeça de Satanás, ele estava falando do próprio Jesus. Essas profecias, nós temos mais de 650 profecias cumpridas. E aí você deve se perguntar, Dani, mas quais que faltam? As poucas profecias que faltam, elas têm um só tema, ela só fala do mesmo tema, que é a nação de Israel entrando em guerra contra o mundo, e o mundo inteiro se levantando contra Israel, e nesse momento o próprio Jesus vem para defender o seu povo e resgatar os últimos judeus que serão convertidos. Só o que falta é Israel entrar em guerra. Sabe umas características que eu acho muito interessante? Quando você vai ver Apocalipse, que pena que não dá tempo agora de citar tudo, eu tenho 5 minutos para terminar, mas quando Apocalipse vai falar, João que escreve, ele escreve Apocalipse no ano 97 mais ou menos, depois de Cristo. João, quando ele escreve, ele não tem o conhecimento que nós temos hoje. Então, por exemplo, se eu mostrar para João um micro-ondas, e pedir para João explicar o micro-ondas, o que ele vai falar? É uma caixa que brilha como berilo, e tem a cor de ônix, e dentro tem o queima como o sol do meio-dia, porque era o que ele sabia, velho. Colocava o frango cru, o frango saía assado, é uma benção, era o que ele saberia explicar. Aí se eu mostro para uma criança de hoje em dia, é um micro-ondas. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai ver, por exemplo, os 2 animais que ele enxerga em Apocalipse, o primeiro animal que João enxerga, ele fala, eis que vi um animal semelhante ao búfalo, com uma carapaça de metal e com uma boca de serpente que cospe fogo. Gente, é um animal do diabo. Não, é um tanque de guerra. É que ele não sabe explicar o tanque de guerra. É o boizão lá de metal, com aquela bocona da cobra, porque é comprido, né, o cano, e cospe fogo, é o tanque de guerra. O outro animal que eu vi parece um gafanhoto, e ele tem um cabelo de mulher, e ele tem uma picada de escorpião e cabeça de homem. Gente, é um helicóptero, é um helicóptero verde, parece lá o gafanhoto, aí o cabelo de mulher é a hélice, aí a picada de escorpião é as balas da pistola, e o que é a cara de homem? É o pilotinho lá. Mas João não sabia explicar. João, que vês? Vejo um helicóptero da parte de Deus. Coitado do João, ele fala o que ele sabia, mas o que é interessante é que ele cita coisas que não serão criadas. Ele não fala de um disco voador de raio lasers, ele está falando de objetos bélicos, material bélico que já existe hoje. Então nós temos tudo um cenário montado na Bíblia. Israel já existe, a figueira já floresce, a nação já foi criada, o povo já está... Gente, eu fiquei arrepiado. Eu fui para Uberlândia agora no final do ano pregar lá, e o pastor de Uberlândia, ele tinha acabado de voltar de Jerusalém, ele tinha ido menos de um mês para Jerusalém, ele estava com o olho desse tamanho, porque, não sei se vocês sabem, mas a cidade onde Jesus realmente viveu, ela não existe hoje, ela está submersa, se é que eu posso, soterrada é melhor, submersa é de água, né? Ela está soterrada por 40 metros de areia, a cidade mesmo está lá para baixo. Por isso que tem muita escavação. O pouco que se conhece da cidade, o pouco é a região ali do Muro das Lamentações só. A grande parte de Jerusalém está soterrada. E eles estão escavando, e tem vários arquitetos de cabelo em pé, historiadores, escavadores, porque eles acham que o templo, a posição do templo, que até hoje foi conhecida, não está no lugar certo. Porque hoje considera-se que o templo
era não sei se vocês sabem, mas existe uma mesquita chamada Mesquita de Omar, que é uma mesquita que é aquela cúpula dourada, vocês já viram? Que é uma bola dourada assim. Quando os muçulmanos invadiram Jerusalém, depois de terem tomado de Roma, um cara chamado Saladino, não vou entrar em história agora, porque não vai demorar muito, diz que ele destruiu o templo e construiu em cima. Mas o que os arqueólogos agora estão falando é que essa construção foi feita no lugar errado, que realmente o lugar onde é o templo de verdade está fora, no lugar onde é de possessão dos judeus. E se isso for confirmado verdade, gente, eles levantam o terceiro templo em uma semana, e aí está tudo mais pronto ainda para que Jesus venha e nos busque dessa terra de uma vez por todas. O que eu posso dizer para vocês? Com certeza estamos no fim, com certeza. Com certeza estamos nos últimos momentos da terra, e eu creio profundamente, e a grande maioria dos grandes estudiosos de escatologia defendem que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. Nós somos a geração que vai ver esse momento, gente, que vai ser um estralo, vai ser um momento, um piscar de olhos, e nós seremos transformados, e nós vamos nos encontrar nas nuvens, e aí a gente vai pegar na mão do outro e vai falar: gente, lembra, valeu a pena, meu Deus do céu, eu não vou mais ter que aguentar PT, eu não vou mais ter que aguentar o Bolsonaro também, para não ficar achando que eu defendo dos dois lados, eu não vou mais ter que aguentar essa terra de pecado, de imoralidade, de mentira, de gente falsa, de gente murmurenta, de gente que, meu Deus do céu, misericórdia, estaremos para sempre com o Senhor. E em breve, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais saudade, não tem mais adeus, não tem mais medo, não tem mais ansiedade, não vai mais ter gente doente, não vai mais ter câncer, você não vai mais perder quem você ama, e você vai reencontrar as pessoas que você amava e que você perdeu. A palavra é perdeu, porque Jesus levou mais cedo. Marcelo, você lembra de um louvor chamado Autor da Minha Fé, do grupo Elo? Não? Então eu vou fazer uma loucura aqui, porque eu não estou nem aí. Pedir para a igreja levantar, por gentileza. E eu vou louvar com vocês esse louvor, sem instrumento, não estou nem aí, porque o que interessa não é a minha voz de taquara, mas ai, a bunda da gente adormece. Mas o que interessa é o que esse louvor diz. Vamos lá, papai querido, em nome de Jesus, nos traga essa expectativa, Senhor, de que a eternidade, Pai, não se compara com os poucos anos de vida que nós temos, Pai, mas a eternidade é uma realidade, Senhor, que em breve, papai, nós viveremos milhões e milhões e bilhões e trilhões de anos ao seu lado, Pai, e ainda será só o começo. Pai, não deixe que as poucas décadas que ainda existem de anos na nossa vida, Pai, se é que existe alguma década ainda, se o Senhor não voltar antes, ou se alguém aqui o Senhor já não tiver planejado de levar antes, Pai, que nós não foquemos nessa vida, Pai, que nós não só foquemos nessa vida, mas que nós também possamos ter o entendimento, Pai, da seriedade que é a eternidade. Não se compara, Pai, os poucos anos dessa vida com a eternidade. Senhor, são muito pouco tempo, Pai, para eu viver do jeito que eu quero, para eu ignorar a Tua palavra, para eu buscar o meu próprio umbigo, meus próprios interesses, Pai. É muito pouco tempo para se jogar fora, sabendo que existe uma eternidade, onde eu colherei o galardão de tudo o que eu fiz através do Espírito Santo nessa terra, papai. Senhor, que nós tenhamos mais desejo pelo galardão, Pai, não pela honra e pela fama dessa terra, mas por esse reconhecimento celestial, Senhor. Que nós não sejamos como aquele homem da parábola de Lucas capítulo 12, que só queria juntar celeiros, e queria juntar sementes nos celeiros, e queria ser rico, e o Senhor fala para ele: louco, hoje eu vou pedir tua alma, e o que você tem para me apresentar? Pai, que nós busquemos ter o que apresentar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O louvor diz assim, presta atenção na letra, e se você souber, por favor, me ajude aí a cantar. Ó Pai, eu queria tanto ver
o meu Senhor descer, lindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul e nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era um cego agora posso ver, contemplar, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Olha essa parte aqui, ó. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, que o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, vai voltar, Ele vai voltar enfim. Por isso eu canto glória, glória, ao Autor na minha fé. Glória, glória ao Autor na minha fé. Que o Pai querido, o Senhor Jesus, nosso amado Pai, que em breve virá nos levar para casa, onde estaremos para sempre com Ele, que esse pensamento não perca, não suma do seu coração. Mais precioso que seja o plano que você tenha para essa vida, de emprego, de sucesso, para você, para os seus filhos, uma casa bom, um caso bom, glória a Deus, mas nenhum deles chega nem perto da preciosidade que é teu nome escrito no livro da vida, estar para sempre com Ele. Amém? Amém. Glória! Glória a Deus. Palavra abençoada. Pode sentar, igreja. Palavra abençoada. Ajuda só para descer. Não vai cair. Nessa noite fica para nossa reflexão, né, para nós. Ainda que nós tenhamos muitos projetos e planos, mas nós não podemos esquecer que o nosso maior objetivo é aguardar a expectativa da volta de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar servindo e adorando a Deus através dos